O exercício 2 diz: aplique as propriedades e reduz a uma única potência. Então eu vou ter aqui 2 elevado a 12 vezes 2 elevado a 7, dividido, que é uma fração, por 2 elevado a 8. Aqui é uma multiplicação. Como a base é a mesma, eu mantenho a base 2 e somo os expoentes, é 12 mais 7. Enquanto isso, eu vou ter aqui embaixo 2 elevado a 8, que é a minha parte de baixo da minha fração. 12 mais 7 vai dar 19, então eu tenho 2 elevado a 19 dividido por 2 elevado a oitava, ou elevado a 8. Como é uma divisão, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 19 menos 8, que vai dar 11. Esse é o nosso resultado final do exercício 2A. Agora o exercício 2B da página 73 diz o seguinte: 4 elevado a 13 vezes 4 elevado a 5. Tudo isso elevado a menos 3. É uma fração dividido por 4 elevado a menos 20. Antes de nós pensarmos nos expoentes negativos, o que nós faremos aqui? Fazer a exposição. Eu tenho aqui dentro uma divisão. Aqui é divisão. Então eu tenho, neste caso, 4 elevado a 13 dividido por 4 elevado a 5. Vou manter a base e a propriedade diz que eu tenho que subtrair os expoentes. Então fica 13 menos 5. Tudo isso elevado a menos 3. Eu tenho dividido por 4 elevado a menos 20. Igual. Aqui 13 menos 5 vai dar 8. Então fica 4 elevado a 8 elevado a menos 3. Tudo isso dividido por 4 elevado a menos 20. Eu tenho 4. Quando eu tenho um expoente elevado a outro expoente, o que eu tenho? Multiplico os expoentes. Então vai ficar 8 vezes menos 3. Então eu vou ficar com 8 vezes menos 3 dá menos. Lembrando, na multiplicação e divisão, né? Mais com menos dá menos. Ou positivo com negativo dá negativo. Então fica 8 vezes 3, 24. 4 elevado a menos 24. Dividido por 4 elevado a menos 20. Próxima etapa, eu tenho uma divisão. Vou manter a base. Então eu tenho, a minha base é 4. Na divisão, eu vou pegar o expoente, primeiro expoente, menos o segundo expoente. Então, o primeiro expoente é menos 20. Então, eu vou colocar menos, porque é uma subtração, o valor do segundo expoente, que é menos 20. Muito atento a isso, porque aqui vai ficar menos 20 é desse expoente negativo. Diz que quando eu tenho, nesse caso daqui, como era a fração, subtrair, então vai ficar assim, 4 elevado a menos 24, tenho aqui menos com menos, mais. Ok? Ou, se quiser, negativo com negativo, mais. O resultado é o mesmo, mais 20. Então vai ficar menos 24 negativo, mais 20. Ele vai se tornar 4, que é a minha base, elevado a menos 4. Esse é o resultado do exercício 2B. Lembrando que aqui, quando você for fazer a soma de um número negativo com um número positivo, quem vai ficar com o sinal no final é o número que for maior na questão absoluta. Ou seja, se você olhar os dois números sem os sinais, você vai ver que o 24 ele é maior. Então, uma dica aqui, eu sei que o resultado final vai levar o sinal do negativo, quando eu tenho negativo e positivo nessa conta. Até mais, vamos para o próximo exercício da página 74. Continuando, nós temos o exercício 2C, da página 74, que diz assim: 512 vezes 64 igual 2048. Lembrando que aqui são contas de números grandes, então em vez de eu fazer essas contas, eu vou fazer com que
seja cada número representado pela sua potência correspondente. Então, vou pegar o número 512. Se vocês virem aqui, eu fiz o meu MMC. 512 dividido por 2 dá 256, dividido por 2, 128, dividido por 2, 64, dividido por 2, 32, dividido por 2, 16, dividido por 2, 8, dividido por 2, 4, dividido por 2, 2, dividido por 2, 1. Parei. E aqui, em vez de eu fazer a multiplicação deles, que vai dar 512, eu vou contar quantos números 2 eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o número 512 pode ser representado como 2, como base, elevado a 9. Eu faço isso com os demais números. Continuando aqui, 64, como ele já está aqui, ó, 64, dividido por 2, 32, porque o 512, eu vou ter ele aqui, ó, um dos seus múltiplos. Então, eu vou contar a partir do 64, dividido por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, 2, 2, dividido por 2, 1. Parei, conto o número de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu teria 2 elevado a 6. Então, se eu pegar 2 elevado a 6, o valor é 64. E o 2048, como é um número maior, eu comecei ele aqui e 2048 dividido por 2 dá 1024, dividido por 2 dá 512, dividido por 2, tá vendo que é a continuação aqui, ó, por 2 dá 256, já vimos tudo isso. Então, se de 512 dá 2 elevado a 9, eu vou contar os 9 número 2 que eu tenho, 10, 11. Então, 2048 é igual a 2 elevado a 11. Pronto, transferei todos eles em potências. Dessa forma, eu vou fazer aqui do lado. Eu tenho 512, escrevi 2 elevado a 9, vezes 64, 2 elevado a 6, dividido, pois é uma fração, por 2048, que é 2 elevado a 11. Agora eu aplico as propriedades da potência. Nesse caso, 2, está multiplicando 2, mantenho a base e somo os meus expoentes. Então, eu tenho 2 elevado a 9 mais 6. Tudo isso dividido por 2 elevado a 11. Próximo passo, faço 9 mais 6 vai dar 15. Então, fica 2 elevado a 15, dividido por 2 elevado a 11. Mesma base, mantenho a base, é uma divisão. Subtrai os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 5, a 15, desculpem, a 15 menos 11. O valor da subtração é 15 menos 11. Então, eu tenho 2 elevado a 4. Se eu quiser fazer a conta, 2 elevado a 4, nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, o resultado final dessa conta é 2 elevado a 4, ou do número 16, que é o resultado da conta 2 elevado a 4. Muito obrigado. Vamos para o próximo exercício, 2D. Chegamos agora ao exercício 2D, da página 74. Aqui ele está falando 25 vezes 125. Tudo isso, o resultado disso é elevado a 3, dividido por 625 elevado a 4. Vou fazer o mesmo processo, vou transformar cada número numa potência. Lembrando que cada um deles é múltiplo de 5. Então, 25 ao quadrado, fiz a conta aqui, é igual a 5. Aliás, número 25 é igual a 5 ao quadrado, ou 5 elevado a 2. 5 vezes 5, 25. O número 125, ele vai entrar aqui, ó. Divido ele por 5, dá 25. Divido por 5, dá 5. Divido por 5, dá 1. Parei. Então, é só contar, como é o mesmo número, é só contar quantas vezes ele aparece. 1, 2, 3. Em vez de eu pegar o resultado final, 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 dá 125, eu conto quantas vezes
o número 5 aparece. Então, e reescrevo o número 125 como potência, igual a 5 elevado a 1, 2, 3, elevado a 3. E faço isso com o número 625, que também é divisível por 5, como já falamos, é múltiplo de 5. 625 dividido por 5, 125. Vocês vão ver aqui, ó, por serem múltiplos, eles aparecem aqui. Dividido por 5 dá 25, dividido por 5 dá 5, dividido por 5 dá 1. É a mesma conta. E agora eu conto quantas vezes eu tenho o número 5. 1, 2, 3, 4. Então, 625 nada mais é do que 5 elevado a 4. Feito isso, faço a substituição. 25, reescrever aqui 5 elevado a 2, vezes 125, reescrever aqui embaixo como 5 elevado a 3. Tudo isso, vou entre colchetes aqui, elevado a 3. Vou resolver o que está lá dentro primeiro. Embaixo, 625, reescrevo ele, 5 elevado a 4. Parênteses, que está elevado a 4 também. Agora eu vou resolver aqui dentro. Mesma base na multiplicação. Então eu mantenho a base e somo os expoentes. 2 mais 3 vai dar aqui o meu 5. Então vai ficar 5 elevado a 5, que está elevado ao número 3. Lá embaixo eu tenho 5 elevado a 4, que está elevado a 4. Então aqui mantenho a base e multiplico os expoentes. 4 vezes 4, que vai dar 16. A próxima etapa agora é resolver o que está no colchete, que ele vai ser eliminado agora, uma vez que eu tenho 5 elevado a 5, elevado a 3. Então aqui eu vou ter uma multiplicação. Mantenho a base e multiplico 5 vezes 3. 5 vezes 3, que aqui vai dar, ó, lá embaixo, 15. Embaixo fica 5, que está dividindo, né? 5 elevado a 4 vezes 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Então, fica 5 elevado a 16. Então, minha conta final, como nós passamos lá para baixo, fica assim. 5 elevado a 15, dividido por 5 elevado a 16. Como é uma divisão, por ser uma fração, mesma base. Mantenho a base, 5. E subtrai os expoentes. O expoente primeiro é 15, menos, tá aqui, ó, menos 16. Quando eu tenho o número 15 menos 16, lembrando que o número maior, sem olhar o sinal, se olhasse ele de forma absoluta, o 15 e o 16 seria o maior. Então, quem leva o valor final do sinal, por eu ter positivo e negativo, é negativo. 16 menos 15 vai dar 1. Então fica menos 1. Ok? Então, nessa subtração, lembrando que eu tenho 15 positivos menos 16. Vou ficar com 1 negativo. Nós já falamos das propriedades de potenciação. Quando eu tenho um expoente negativo, eu quero torná-lo ele positivo, então você coloca igual. É só inverter a base. O 5 que está em cima vai para baixo e quem está embaixo vai para cima. Lembrando que 5 ele pode ser escrito de outra forma. Basta colocar o 1 aqui embaixo. 5 e 5 sobre 1 é a mesma coisa. Então, quem está embaixo é o 1, vai para cima. Quem está em cima é o 5, vai para baixo. Então, 5 elevado a 1 nada mais é do que 1 sobre 5. Lembrando que aqui eu posso colocar elevado a 1, mas não vai diferenciar porque é ele próprio. Então, o resultado final do nosso exercício é 5 elevado a menos 1. O ideal é que você já coloque ele na base com expoente positivo. Então, 1/5 é a nossa resposta final. Bom, terminamos essa etapa do exercício 2. No próximo vídeo, nós trataremos do exercício 3 da nossa aula 156 e a CPL 2, primeira etapa. Muito obrigado, até logo, abençoados e abençoadas alunas. Espero que vocês tenham compreendido.